Muito bem, pessoal. Então, nesse vídeo tutorial, nós vamos ver como é feito o apoio à conectividade em 2023. Tá? Então, aqui na Educação Conectada, nós vamos dar o aceite, verificar como é que está a situação do PAF para esse ano. O que eu sei é que nós temos algumas mudanças, tá bom? Mas aí eu vou abrir agora aqui o sistema. A professora, a diretora Juvênia, né, permitiu que a gente acessasse na senha dela para fazer essa demonstração, tá? Então, por aqui que eu vou ficar sabendo também quais são as novidades, ver como é que a gente pode preencher o PAF, tá bom? Então, o que eu peço é para vocês darem atenção especial para isso, para receber esse recurso, tá? E nós temos um prazo, tá, para fazer isso. Quem perdeu o prazo, infelizmente não recebe o recurso, que geralmente chega em novembro, dezembro, para a gente gastar no próximo ano. Bom, então você vai acessar o PDD interativo, vai vir aqui na Educação Conectada, ó, o ano 2023, tem os outros anos, mas é 2023, e aí nós vamos vir aqui. Pode conferir se é o INEP da sua escola, o nome, tá? E aí, aqui você já consegue ver o valor de repasse, tá? E aí vamos clicar aqui no lapisinho para a gente preencher. Primeira coisa, ele vem dizendo aqui orientações gerais 2023, tá? Então por aqui ele vai dizer que a escola foi selecionada pela Secretaria de Educação para o programa, tá? E aí aqui embaixo, né, se você clicar, ele vai te jogar já para alguns links explicando, ó, essa aqui é a portaria do ano de 2023, ó, 7 de agosto de 2023. Então essa portaria aqui, ela vai definir os critérios para esse ano, tá bom? Então aqui vocês podem ver o que pode ser, quais são as coisas que você precisa ter no mínimo para conseguir receber isso, tá? Aqui eles falam que a velocidade da internet deve atender a demanda, tá? O link da internet deve ter velocidade mínima de 1 mega por estudante no maior turno, tá? Isso aqui eu já conversei com vocês em alguns áudios, tá? Que eu passei no grupo dos gestores. Eles pedem 1 mega por estudante no maior turno. Então vamos lá. Se a minha escola tem 300 alunos, não significa que eu tenho que ter 1 mega para os 300. Tá? Então isso aqui é por turno, né? Então, se a minha escola funciona só num turno mesmo, seja ele manhã, tarde ou noite, e tem 300 alunos, então eu tenho que ter pelo menos 300 megas de internet. Tentar contratar isso. Agora, se a minha escola tem 300 alunos e eu tenho 150 em cada período, quer dizer que eu tenho que ter 150 megas no mínimo para atender esses alunos, tá bom? Aqui ele fala se a escola tiver um número menor de 50 estudantes, né? Ou 1.000 alunos por turno, né? Maior que 1.000 alunos, deve ser respeitada sempre que possível a velocidade mínima de 50 megas, tá? E a máxima de 1 giga por escola. Então, se eu tenho 1.100 alunos, o ideal é que eu tenha pelo menos 1 giga para a escola. Se o dinheiro vai dar, aí depende de cada região, tá, pessoal? Então, se você está vendo esse vídeo aqui e está numa região que você não tem bastante empresa que trabalha com essa internet, né? Com essa internet de alta velocidade. No caso aqui para nós seria fibra, tá? Então vai ser difícil você encontrar uma empresa que vá te atender esse requisito aqui que o MEC está propondo de 1 mega por aluno com a quantidade de dinheiro que eles repassam para a escola, tá? Vai ser bem difícil de atender, tá? Então vai de cada região, tá bom? Aqui eles falam, ó, preferencialmente optar pela tecnologia de fibra ótica, tá? Então, vocês podem ler aqui, fiquem à vontade para ver essa portaria, tá bom? Vamos voltar lá, tá bom? E aí, vamos primeiro passo aqui, pessoal. Adesão da escola. Então, cliquei aqui na adesão. Ele vai pedir para o diretor dar o ciente se ele concorda e quer aderir ao programa
ou se ele não concorda, não estou de acordo, tá? Se ele colocar o não, ele não vai preencher PAF, nada, e ele não vai receber recurso. Se ele colocar que sim, ele vai preencher o PAF e vai receber o recurso, tá bom? Então, aqui eu como sou trabalho na Secretaria Municipal de Educação e sou o articulador municipal, eu recomendo sim que a gente faça essa adesão, tá? Neste momento, a Secretaria de Educação que eu trabalho, ela nem está mais pagando a internet para a maioria das escolas aqui no município. Então, esse recurso é de suma importância, tá? Então, vamos lá. Vamos dar um estou de acordo. Ok. Aí ele vai marcar aqui que você assinou, foi um termo assinado. Tá? Logo ele já coloca aqui, ó, assinado por o nome da diretora, tá? Na data tal. E aí ele já abriu aqui a aba de monitoramento. Conforme a gente vai preenchendo, ele vai abrindo as abas. As duas últimas ainda estão bloqueadas. Vamos para o monitoramento. Ok. E aqui ele pede para a gente fazer o quê? A gente vai ter que analisar, né, alguns documentos que nós temos na escola. Tá? Então vamos lá, vamos ler aqui. O monitoramento do Programa de Inovação Educação Conectada é uma etapa essencial para o MEC. As redes e os gestores escolares acompanharem como o programa tem apoiado as escolas a melhorar a qualidade da conectividade. Nesta fase, serão feitas perguntas sobre o uso dos recursos recebidos em 2022 e sobre o status da conexão da internet, do Wi-Fi e dos dispositivos da escola. Tá? Então, o que ele quer saber aqui nessa fase agora? Eles querem saber como é que você gastou os recursos que você recebeu no ano passado, tá? Que foi em 2022, e você está gastando agora em 2023. Tá? E ele quer saber também como é que está a conexão da internet, do Wi-Fi e de dispositivos da escola. As perguntas que serão feitas a seguir não são parte da prestação de contas do programa, tá? Então preste atenção nisso. Nada aqui faz parte da prestação de contas. A prestação de contas continua sendo da mesma forma que era. Além disso, nenhuma resposta dada implicará no fim do repasse dos recursos nesses ou próximos anos. Antes de iniciar o preenchimento do questionário, tenha em mãos as seguintes informações e documentos na sua escola, tá? Então preste atenção, pessoal. As escolas que não abriram e começaram a preencher, que estão vendo o vídeo primeiro, nem abram ainda antes de providenciar, tá, essa documentação, porque vocês vão ter que interromper para providenciar esses documentos, tá? Caso a escola tenha contratado um serviço de conexão com a internet, vamos lá, que é mais de 90% aqui da rede. Cópia do contrato ou a fatura, tá? Então você precisa ter uma cópia do contrato que você fez com a empresa, tá? Ou uma fatura para anexar aqui, tá? Você vai ter que escanear, fazer um arquivo aí em PDF e aí enviar. Aqui dentro deve ter alguma aba para a gente anexar ela, tá? O período de vigência do contrato de internet da escola. Qual que é o período? Começou quando e termina quando? Tá? Em relação às escolas rurais, que a secretaria atende hoje, eu que vou repassar para vocês essas informações, tá bom? Então, escola Maria Paulina, Tenente Melo, Progresso e Iquezinha, essas quatro, é a Secretaria Municipal de Educação que detém essas faturas, a cópia do contrato, que sabe o período, que sabe o valor mensal pago, tá? Em relação à velocidade da internet, em relação a essas quatro escolas que eu falei, somente a Maria Paulina que tem 100 megas de fibra. O restante todos são 500 megas de fibra, tá? Então, isso aí você já pode saber. E aí nas outras escolas vocês vão ver como é que está no contrato de vocês, tá? Conforme vocês fizeram o contrato, lá vai dizer se a internet é fibra, que eu acredito que a maioria seja fibra, e aí vai dizer a velocidade que você tem contratada.
quantidade de roteadores e pontos de acesso, tá? Isso aí é quantos roteadores você tem na internet, tá? Os pontos de acesso, que são os access points, também a gente pode ser chamado de roteador. Então, quantos roteador tem na escola que leva o acesso sem fio, que é o Wi-Fi? É importante vocês saberem também. Tá? E os tipos de dispositivos, equipamentos que estão disponíveis na escola para uso pedagógico, como computadores, notebooks, tablets, tá? Então vocês vão analisar aí o que é que tem para o uso pedagógico, que é o uso dos professores e aluno. Tem computador? Tem notebook? Tem tablet? Vocês vão contar isso tudo, tá? Lembrando que na nossa rede os professores e os gestores todos receberam notebooks, tá bom? Eles têm que ser contados também nesse caso. Vamos lá. Vamos lá para nossa seção 1, tá? Reparem que eu estou na aba orientações ainda. Agora eu vou para a seção 1. Navegue pelo questionário utilizando a barra de navegação abaixo. Então eu tenho a pergunta 1 e a pergunta 2. Mas ainda não está disponível para mim abrir a questão 2, só uma. Não consigo abrir ela ainda. A escola tem sido apoiada pelo articulador local do Programa de Inovação Conectada? Tá? Então, vamos lá. Quem que é no município que eu falo aqui, tá? Nesse município que eu falo, quem que é o articulador do Programa da Educação Conectada, tá? Você precisa saber quem é, tá? Aqui no meu município eu mantenho um grupo conectado direto com os meus gestores e quem eles acham importante participar desse grupo para apoiar ele em relação à educação conectada, tá? Então, lá dentro desse grupo eu costumo postar sempre o que tem a ver com conectividade e também em relação a essas etapas anuais do programa, tá bom? Então, no meu município, eu que sou o apoiador, né? O articulador local do sistema. Então, cada diretor aqui vai responder, né, se a escola tem sido apoiada pelo articulador. No caso, se eu faço esse apoio. Então, você vai escolher uma das respostas aqui, tá bom? Então, tem o sim, sim, sei quem é o articulador, mas nunca recebi apoio, tá? Também tem essa resposta aqui. E não sei quem é o articulador local, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Como eu estou respondendo para uma diretora, eu preciso salvar ela para avançar, tá? Então, eu vou colocar sim, tá bom? Mas depois ela vai acessar lá e aí ela vai fazer a resposta desse questionário novamente com a, a resposta dela, tá bom? Eu vou colocar apenas para avançar. Então, vou colocar assim. Lembrando que a gente pode colocar aqui e depois vir mudar também, tá? Antes de fechar o plano, a gente pode vir alterar, tá? Então, vou colocar assim e vou salvar. A resposta faz salvo. Ok. Agora ele abriu para mim a pergunta 2. Vamos lá. No que a escola investiu o recurso do programa da educação conectada recebido em 2022? Tá? Então aqui tem vários motivos, né, que você pode ter investido. Contratação do plano de internet. Então, você contratou a internet? Você marca aqui, tá? Você, conforme o plano que você fez mais algum plano lá? Por exemplo, eu tinha separado um dinheiro para contratar a internet e ainda comprar algum antivírus. Se você fez isso, marque tudinho que você fez. Eu sei que o recurso é baixo, que às vezes dá mal e mal para pagar o plano da internet. Então aqui vai depender de cada escola também, tá? Então você vai ter que relembrar o seu plano que você fez o ano passado. Qualquer coisa você pode vir aqui mudar o ano, né? Você vai sair desse questionário, vai mudar o ano aqui e olhar o que você programou. E outra, se você já está executando isso, você sabe com o que você gastou esse ano. Se você já contratou uma internet, você sabe que está contratada a internet e já comprou o que você tinha planejado o ano passado. Porque o dinheiro
já está na conta, eu acredito, desde dezembro de 2022, o dinheiro desse plano aqui, tá bom? Para as escolas que receberam. Então você vai analisar aqui tudo o que você planejou e se você já fez, tá? Então tem aqui a internet, compra de cabo, compra de equipamento para Wi-Fi, por exemplo, o roteador, o access point, switch, ou o hub, tá? O switch é o mesmo que hub. Se você comprou notebook, tablet ou TV, se você fez algum serviço de cabeamento, serviço de manutenção, serviço de segurança com antivírus, comprou alguma licença de programa, contratou recurso educacional, ações de formação, o recurso ainda não foi utilizado. Então vamos supor que principalmente as escolas da zona rural, tá? Essas 4 que eu falei no início. O que acontece? No ano passado eu não recomendei que elas colocassem a contratação de internet, porque a CEMED paga para elas, tá? Então, às vezes eles quiseram utilizar todo o dinheiro para fazer outra coisa, tá? Às vezes eles quiseram comprar cabo, comprar impressora e tal, e ainda não compraram. Aí você vai colocar o recurso ainda não foi utilizado, tá? O recurso foi repactuado ou reprogramado. Tá? Às vezes você fez uma reunião, não o repactuou e reprogramou para gastar depois, tá? A escola não recebeu o recurso em 2022. Pode ocorrer de alguma escola aí não ter recebido. Não é no caso aqui do município que eu estou falando. Todos receberam, tá bom? Então vocês vão preencher aqui de acordo com o que aconteceu, tá? Eu não sei como é que está da escola aqui, da diretora em questão. Então, como eu não sei como é que está no momento o investimento aqui dessa escola, eu vou colocar que ela fez a compra aí do equipamento para Wi-Fi, tá bom? Depois ela pode vir e alterar aqui, tá? Que a gente volta aqui na questão, a gente pode mudar, tá bom? E ressalvar, sem problema algum, tá? Mesma coisa aqui. Antes de fechar todo o monitoramento, você consegue alterar as coisas ainda, tá bom? Então vamos lá para a parte de conexão da internet. Então, olha, aqui tem várias questões, tá vendo? Sua escola contratou os serviços utilizando o recurso do programa de inovação? Então, ele está pedindo aqui, ó, se no ano, né, agora 2023, você contratou internet utilizando o dinheiro da educação conectada? Se você usou, ok, beleza? Se você não usou o dinheiro da educação conectada, quis usar de outro recurso que você tem, você vai colocar um não aqui, tá? E aí, quando você coloca o não, olha só o que acontece. Que é um caso aqui da própria escola que eu estou trabalhando. Ela, eu sei que não usou, porque eu não recomendei, nós não fizemos plano para isso. Então, já vai ter aqui os motivos por que ela não contratou. E aí, um dos primeiros escola já possui link de internet contratado por outra política ou programa de conectividade. Tá? Escola utiliza outra fonte de recurso para contratar a internet. Escola não disponibiliza internet para uso pedagógico de professores ou estudantes e optou por priorizar outro tipo de contratação de recursos do PIEC. Tá? Então vocês vão ver aonde você se encaixa e ainda temos o outro aqui que é para digitar o que aconteceu. Tá? Então o que acontece aqui? Nessa escola ela já tem um link contratado por outra política ou outro programa de conectividade, que é o quê? A Secretaria Municipal de Educação, que paga a internet, né? Tem um contrato de internet com essa escola, tá? E aí vocês vão olhar o que se encaixa nas de vocês, tá bom? Salvar. Vamos para a próxima. Você vê, ó, conforme a gente vai preenchendo aqui, ele vai habilitando outras questões. Como eu coloquei o não na primeira, ele pulou todas essas, ó, foi direto para 11. Tá? Pulou todas essas questões. Tá? Então, conforme você vai respondendo, ele vai pulando algumas. Nesse caso aqui, eu vou mudar minha resposta aqui para mim olhar quais são as questões aqui, tá? Para poder apoiar vocês na hora de responder.
Então eu vou colocar sim aqui e vou salvar. Ó, ele já pediu. Tem certeza que você quer alterar? Sim. Ok. Agora, ó, ele abriu todas as outras perguntas para mim responder. Pergunta 4. O plano de internet contratado com o recurso de educação conectada está em funcionamento? Aí você vai dizer, está funcionando ou não está? Está contratado, você está pagando, está usando a internet? Ok. Você coloca sim. Se colocar não, não apareceu nenhuma resposta diferente aqui, tá? Vou deixar aqui. Na verdade, essas aqui eu cliquei, né? Mas nem preciso responder ainda, né? Porque não é o caso dessa escola. E aqui as questões estão todas abertas já. Não preciso responder para abrir as outras. Pergunta 5. Quando você precisará renovar o plano de internet atual ou contratar outro provedor? Tá? Então você vai analisar aí, olhar os seus contratos e ver. Quando é que você vai precisar? Então eu vou precisar contratar de novo lá em janeiro de 2024, ou você vai ser lá em abril, ou às vezes até agora, em dezembro desse ano, tá? Aí você vai colocar aqui, tá bom? Quem tem contrato já sabe quando que ele vai vencer, então coloca aqui, tá? Aqui aparecem as opções, não sei responder e o contrato não tem validade. É muito difícil disso aqui acontecer, tá bom, pessoal? Quando vocês vão lá na empresa e vocês fazem o contrato, ele tem início e fim. Tá? A não ser que vocês não sejam bem atendidos por essa empresa, o serviço deles não está legal, e aí vocês querem a quebra do contrato, né? Vai trocar de provedor. Fora isso, vocês têm aí quando é que vocês vão precisar renovar. Tá? E aí vocês vão escolher o mês do ano e o ano, tá bom? Para preencher aqui. Pergunta 6. Qual é o valor mensal da internet contratada com o Educação Conectada? Tá? Não tem como você colocar aqui não sei responder. Tá? Se você colocar isso, ele some aqui, mas você precisa saber. Por quê? Você fez um contrato. Embora mesmo você tenha assumido a direção da escola esse ano e a gestão passada tenha feito o contrato, em algum lugar aí na escola vai ter o contrato. Senão você pode ligar lá no provedor, vá pessoalmente e peça uma segunda via desse contrato. Tá? Lá vai estar informando qual o valor que você paga mensalmente. E aí você vai informar aqui dentro o valor, que é igual está o exemplo aqui, ó. Tá bom? Pergunta 7. Caso tenha sido cobrado algum custo extra durante a contratação de internet, como instalação, indique o valor pago abaixo, tá? Então, vamos supor que quando você foi contratar a internet lá para sua escola, teve algum provedor que falou, ó, eu vou te cobrar tanto por mês, mas você tem que pagar a instalação. Aí você vai dizer aí que foi pago tanto de instalação, tá? Caso não teve, você coloca não tive cobrança, tá bom? Quando vocês aqui na região que eu estou, na cidade que eu estou, solicitam para mim alguma descrição de contratação da internet, eu sempre opto, né, por não colocar um plano de instalação. Sempre direto na descrição do plano eu coloco já que é o serviço da instalação, né? Ele venha junto ali, tá embutido tudo num só. Tá? Eu nunca peço para vocês colocarem que vocês querem uma internet de 300 MB por mês durante 12 meses e embaixo eu coloco serviços de instalação. Não. Toda a descrição eu solicito o quê? Que vocês coloquem lá, ó, que esse serviço já esteja incluso, inclusive com os equipamentos da empresa em forma de comodato. Tá? Que aí se der algum problema, estragar algum equipamento, a empresa já vai e troca isso junto. Já está tudo feito. Se vocês fizeram diferente e teve uma cobrança aí para instalar, aí vocês informam aí. Tá? Tem um lugar para informar aí. Se não teve, coloca não tive cobrança extra. Bom? Procurem saber. Eu não recomendo deixar assim, não sei responder, tá? Sempre procurem saber isso. Lá no contrato está dizendo essas coisas.
Pergunta 8. Qual é a velocidade da internet contratada com o recurso da educação conectada em megas? Tá? Aqui tá, por exemplo, 200 megas. Tá? Essa aqui, pessoal, não tem como você dizer não sei responder. Tá? Se você não sabe, não conseguiu localizar aí no contrato, por favor, fale comigo para mim tentar localizar isso, tá, pessoal? É importantíssimo preencher isso aqui corretamente, tá bom? Então, as escolas aí rurais, Iquezinha, Tenente Melo, Progresso, são 500 megas, tá? Pode digitar aí dentro, 500 megas, tá? A escola Maria Paulina Donadão, 100 megas, ok? 100 megas. É esse daqui para elas. As demais escolas, vocês já estão contratando diretamente. Então, olhe no contrato de vocês quantos mega vocês contrataram e digitem aqui dentro. Tá bom? Pergunta 9. Qual é o nome da empresa contratada com os recursos da educação conectada para fornecer? Tá? Então, vocês vão escrever um nome aí da empresa que você contratou. Se foi Oi, se foi Claro, se foi qualquer outra empresa aí da cidade, tá? Escrevam o nome aqui dentro, tá? Não existe não sei responder aqui, tá bom? As outras escolas rurais, repito, vão falar comigo que eu vou repassar o nome dessas empresas, tá bom? Não coloca não sei, tá? Isso vocês vão perguntar para mim, que sou o articulador, e eu vou responder para vocês. Pergunta 10. A escola conseguiu contratar a internet na velocidade recomendada? Tá? E qual que é essa velocidade recomendada? É aquela que eu disse no início. Pelo menos 1 mega por aluno noturno. Noturno não. Noturno não da noite. Noturno que a escola funciona. Tá? Então vamos lá, vou repetir. Tenho 500 alunos durante o dia todo. Tenho 250 de manhã e 250 à tarde. Qual é a velocidade recomendada? É a velocidade de 1 mega por aluno no turno. Então, se são 250 de manhã e 250 à tarde, a velocidade recomendada é 250 megas. Tá? Se eu tenho 300 de manhã e 200 à tarde, a velocidade recomendada é para a maior quantidade do turno. Então, 300 megas. Tá bom? Se você conseguiu contratar a internet recomendada, você vai marcar sim. Caso não, clique em não. E aí já apareceu uma outra coisa aqui. Qual o motivo de não ter contratado a velocidade recomendada? Aí você tem aqui as opções. Não conheço fornecedor local para contratar a internet. Os fornecedores não disponibilizam plano de internet na velocidade recomendada. Tá? O recurso da educação conectada não é suficiente para a contratação na velocidade recomendada. Tá? Então aí, e ainda tem o outro aqui que você pode colocar. Então vocês vão analisar aí. Se vocês estão com a velocidade abaixo da recomendada em relação à quantidade de alunos, vocês vão colocar não e aí vão ter que responder por quê. Se o dinheiro não deu para contratar, eu precisava de 500, o dinheiro só deu para contratar 300 mega, então é porque o recurso não foi suficiente. Você marca, o recurso não foi suficiente aqui. É isso que eles querem saber, até para tentar melhorar esses valores aí. Tá bom? E agora vamos partir para a pergunta 11, mas aí eu tenho que mudar a primeira de novo. Vou colocar não aqui. E aqui vou salvar. Que aí ele vai direto para 11. E vai ser o caso dessas escolas que optarem por não aqui. E vamos ver o que, que diz aqui na 11. Envie o PDF da fatura de pagamento ou do contrato do plano de internet que você contratou utilizando o recurso do Programa Inovação Conectada. Tá? Procure pelo documento do provedor ou da operadora que mostre a velocidade contratada e o valor pago.
essa pergunta não faz parte da prestação de contas do programa, nem implicará no fim do repasse, tá? Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai clicar aqui, ele vai abrir aqui um lugar, ó, onde a gente pode colocar o contrato da internet. Tá bom? Então, tamanho máximo 10 megas, extensões do arquivo PDF e outras aqui, e permite somente o upload de um arquivo. Tá bom? Então, as escolas que aparecerem a questão 11 para você responder, tá? Vocês vão precisar escanear o arquivo e colocar aqui dentro. A gente vai clicar aqui, ó, buscar arquivo, e ele vai abrir uma telinha aqui onde a gente pode buscar ele, tá? Escolas que são contratadas com a Secretaria de Educação, que são aquelas 4 que eu já falei, eu que vou providenciar isso e vou enviar para vocês no privado para vocês anexarem aqui, tá bom? Seção 3, Wi-Fi. Vamos lá, primeira questão. Temos várias aqui. A escola tem Wi-Fi? Tá? E aqui em azulzinho ele faz um comentário. Ó, você pode se conectar através de dispositivos portáteis, como notebooks, celulares, tá? Sem utilização de cabos. Tá bom? Então, aqui no nosso município, a maioria das escolas tem Wi-Fi. Eu não recordo de nenhuma escola que não tenha Wi-Fi. Talvez ele não tenha Wi-Fi atendendo todos os lugares da escola, tá? Talvez ele não atenda todas as salas de aula ou então algum lugar determinado, quadra ou algo assim, tá? Mas a parte administrativa da escola e sala dos professores, eu acredito que todas têm, tá? Então, como é que você vai responder essa pergunta? Se você colocar não, né? Vamos ver o que acontece. Não pediu nada, não sei responder também nada, e o sim também não apareceu nenhuma pergunta a mais aqui por enquanto, tá? Mas assim, a maioria da escola tem. Pode ser que não esteja de acordo, tá? Todos os lugares da escola estão conseguindo ter o acesso, tá? Do Wi-Fi, mas a maioria tem, tá bom? Salvar. A 13 agora. Qual a quantidade de roteadores comuns em funcionamento da escola? Identifique esse equipamento. Então, aqui ó, apareceu um íconezinho I para a gente clicar. Olha só. Aí, que coisa bacana que tá já aqui dentro. Olha só, muito legal isso, tá, gente? É a diferença entre roteadores comuns e pontos de acesso, que são os access points, tá? Então, aqui na pergunta, ó, ele está perguntando roteadores comuns, tá? Então, vai ser aqueles roteadorzinhos que são desse jeito aqui, ó. Geralmente tem algumas anteninhas, tem uns que tem várias antenas, ó. Tá? Então, esses são os comuns. O que acontece com esses roteadores comuns? Geralmente, ele não tem, né, a potência ou o alcance que tem esses que são ponto de acesso, ou os access points, que geralmente são aqueles que vão coladinho na parede ou no teto. Ó. Olha só como eles são. Tá? E geralmente as antenas deles são tudo internas, você acaba não vendo elas, igual esses aqui. Tá? Então aqui ele está pedindo quais são os comuns. Então, e aqui ele explica quais são os comuns e quais são os pontos de acesso. Isso não tinha antes, tá? Muito legal isso aqui. Então você vai olhar aí nessa escola, tem algum roteador comum? Nessa escola aqui, eu sei que não. Tá? Nessa escola que eu estou respondendo aqui da Juvenil, eu sei que tem um access point lá. Não é um roteador comum. Então já vou colocar 0 aqui e vou salvar. Se vocês tiverem algum comum, vocês anotem lá. 14. Agora sim, ó.
Qual a quantidade de pontos de acessos, access points ou APS, né, que tem funcionando na escola? Aqui ele vai repetir de novo, ó, as orientações, tá? E eu sei que nessa escola tem um. É o ideal? Não, não é o ideal ainda nessa escola. Tem escola aqui que pode ter 3, 4 e ainda não está atendendo direito à escola, tá bom? O ideal é colocar vários, pelo menos assim. E isso vai depender muito como é que nós vamos trabalhar com os alunos, tá? Hoje a gente não tem ainda equipamento aqui no município que está direto com alunos. Por exemplo, uma sala que todos os alunos vão ter o tablet para trabalhar, tá? Mas quando a gente chegar nessa demanda, o ideal é que tenha um access point desse para pelo menos a cada 2 salas de aula ou uma, tá? Para ter um acesso bacana para os alunos, tá? Então eu vou colocar um aqui e vou salvar. Pergunta 15. Há quanto tempo, em média, os pontos de acessos foram adquiridos ou estão disponíveis na escola? Tá? Então, quanto tempo que você tem ali os roteadores? Tá ali há menos de 2 anos? Tá entre 2 e 5 anos? Tá há mais de 5 anos? Ou você não sabe responder? Tá? Então, quem é diretor da escola e está na escola aí há pouco tempo, que eu acredito que são poucos, só se for alguns mais novatos que vieram de outra escola e mudaram há pouco tempo, que não vão saber responder. Então procure perguntar para o secretário escolar ou alguém que está há mais tempo da escola, tá? Para dizer, ó, quanto tempo que tá esses roteadores aí? Tem menos de 2 anos que eles estão aí. Aí você vai lá, menos de 2 anos, tá? Não, tá entre 2 e 5 anos, tá mais de 5 anos aí, tá? Não sei responder, tá? Essa daqui não é legal você colocar não sei responder. Procure alguém. Não é possível que não tenha alguém na escola que vai saber dizer, olha, a internet aí tem mais de 5 anos que tá aí. Sempre teve roteador para a gente utilizar, tá bom? Eu na IQzinha, eu não vou, eu acredito que lá na IQzinha o Access Point foi colocado lá tem entre 2 e 5 anos. Mas antes ela tinha outros equipamentos lá. Então eu acredito que tem mais de 5 anos, tá? Mas aí depois a diretora pode vir aqui e corrigir esse preenchimento, tá? Ela vai ter que revisar toda a forma, todo o que eu estou preenchendo aqui e ela pode corrigir essa informação. Salvar. Pergunta 16. Os equipamentos da infraestrutura de Wi-Fi da escola, quais são eles? Os switches, que são aqueles que a gente coloca os cabinhos azuis, tá? Para a gente encaminhar as internets, né? Roteadores, pontos de acesso, vocês viram agora há pouco que são, foram adquiridos ou contratados por quem? Tá? Foi vocês que compraram alguns switches aí? Foi vocês que compraram os roteadores ou os pontos de acesso? Tá? Então aqui no município, a maioria, a maioria foi junto, parte da secretaria e parte da escola. Lógico, tem escolas aí que a secretaria que colocou quase todos aí dentro. Mas hoje, né, porque nós já estamos no quarto, quinto ano com a educação conectada, então bastante deles a escola já adquiriu, né, através desse programa. Então você vai analisar aí na sua escola e vai ver quantos que você tem e vai verificar. Isso aqui foi pela escola, isso aqui foi a secretaria que mandou, tá? Então, se for pela escola, vocês vão marcar pela escola. Se for a secretaria, ok. E eu acredito que a grande maioria vai ser aqui parte pela Secretaria de Educação e parte pela escola, tá bom?
Salvar. 17. Qual é a quantidade de ambientes administrativos existentes na escola? E aí, o que ele está pedindo aqui, ó? Considere como ambiente administrativo secretaria, sala dos diretores, sala da coordenação, sala dos professores, tá? Tem um etc aqui. Então, vocês vão olhar aí, onde que é orientação, onde que é supervisão, diretor ou vice, se for separado, secretaria, tá? Contem quantas salas são, aí vocês vão anotar aqui, beleza? Na IQzinha, acredite que tá tudo em um só. Esse ambiente. Depois a diretora me corrige. 18. Qual é a quantidade de ambientes pedagógicos existentes na escola? E aí, ó, vamos considerar sala de aula, biblioteca, se tiver, laboratório, sala de multimídia ou qualquer outro espaço em que sejam realizadas atividades pedagógicas. Tá? Vamos contar aí. Vou colocar aqui 4 para avançar a pergunta, depois a diretora coloca corretamente aqui. A resposta foi salva. Ok. 19. Em quantos desses ambientes pedagógicos é possível utilizar o Wi-Fi de forma efetiva? Tá? E aí, vamos lá na observação. Considere de forma efetiva como a possibilidade de usar internet via Wi-Fi na maior parte do ambiente. Tá? Então, vocês vão colocar aí quais desses ambientes que você lá dentro dele todinho, você consegue utilizar, conectar na internet, navegar ao mesmo tempo. Né? Então, as pessoas têm que conseguir entrar naquele lugar, navegar dentro dele. Tá? Aí vocês vão colocar aí a quantidade. Vou colocar aqui 1, tá? Para salvar, depois a diretora responde aqui. Como é que eu vou saber isso aqui, pessoal? Você pode ir também em todos os espaços da escola e analisar se você consegue se conectar e navegar, ou então conversando com quem utiliza esses ambientes. Lá na sala de aula de fulano, chega a internet, Wi-Fi, beleza? Chegou, pergunta para o professor. Não, eu navego, acesso celular, belezinha, tudo funciona. E aí você vai contabilizar. Se lá na fulano, não, lá o sinal até chega, mas está horrível, né? Funciona, de repente cai, depois volta, então não considera, tá? Não considera forma efetiva isso. Então não conte esse lugar, tá bom? 20ª. Com relação ao uso da internet, quais das opções abaixo acontecem na escola? Funcionários da escola podem acessar a internet para fim administrativo? Aí você marca, pode. Professor pode acessar a internet para preparar material para a sala de aula? Você vai marcando aqui tudo que pode, tá? Professor pode acessar a internet durante a aula para realizar atividade? Alunos podem acessar a internet durante a aula para atividades propostas pelo professor? Isso aqui, pessoal, vocês vão precisar trabalhar junto com a supervisão e com o professor, tá? Para saber isso. Alunos podem acessar a internet fora do horário de aula para fins pedagógicos? Alunos podem acessar a internet fora do horário de aula para qualquer fim além do pedagógico? Alunos podem se conectar ao Wi-Fi da escola com seus celulares? Tá? Então vocês analisam aí e respondem, tá? Eu vou marcar só a primeira aqui para salvar a questão, tá? Depois a diretora pode vir aqui e mexer. 21ª. Qual das opções abaixo melhor descreve a situação da estabilidade da internet ou sinal do Wi-Fi na escola? E aqui ele está dizendo para qualquer uso, seja administrativo ou pedagógico. Tá? A internet nunca
ou quase nunca cai, trava ou fica lenta. Tá? A internet raramente cai, trava ou fica lenta. A internet frequentemente cai, trava ou fica lenta. A internet quase sempre cai, trava ou fica lenta. Não sei responder, tá? Então aqui, pessoal, essa questão é uma questão assim até bastante polêmica, tá? Porque a gente tem que analisar quando vai responder isso aqui, o que é que a maioria das pessoas estão fazendo nesse momento na internet, tá? Então, se vocês estão acessando determinado site que costuma ser lento ou cair, isso não é problema na internet. Geralmente é o problema lá do site, tá? Então tem que analisar tudo isso. Outra coisa que é importante analisar também é a qualidade do equipamento que você está acessando a internet. Se você for acessar com um equipamento mais antigo, tá? Provavelmente ele não vai ter uma qualidade tão boa quanto um equipamento mais novo com mais tecnologia para receber essa internet. Tá bom? E lembre-se, tá, pessoal, na hora de responder essa questão aqui, tá pedindo aqui, ó, quais das opções abaixo descreve a situação da estabilidade da internet ou sinal Wi-Fi da escola, tá? Isso aqui, pessoal, não tá pedindo para a gente analisar aí aquela internet que vem no cabo, tá? Tá bom? Ele tá pedindo para a gente analisar a internet no geral, mas o sinal Wi-Fi na escola, tá bom? Vou colocar aqui, raramente cai, depois a diretora analisa a resposta. 22. Quando uma turma inteira se conecta à internet ao mesmo tempo, o que acontece? Tá? E aí nós vamos ter que analisar. Alguma turma inteira já se conectou aí na sua escola? Tá? Tem que analisar como é que isso procede, tá bom? Se tem, o que que acontece? A internet continua funcionando? A internet fica lenta e algumas pessoas têm dificuldade de conectar? A internet cai ou trava a escola inteira? Tá? Caso vocês não tenham feito esse teste, né, aí vai ter que colocar não sei responder, tá bom? Vou até dizer aqui não sei responder. A questão 23, vamos lá. Normalmente, quando o Wi-Fi cai ou trava, a internet continua funcionando nos computadores conectados via cabo, tá? E aí, vamos lá. O que acontece? A internet chega na escola, então tem equipamentos que estão ligados no cabo e outros que são lá no Wi-Fi, que é o sem fio. Beleza. Quando lá no Wi-Fi cai ou trava, os outros que estão conectados no cabo fica funcionando, beleza? Aí você vai responder sim, não, às vezes não sei responder, tá? Isso aí é questão de conversar também com quem utiliza alguns equipamentos só no Wi-Fi e outros só no cabo, tá? E aí entra várias nuances para isso. Por quê? Imagine aí na sua escola que você tem aí 20 professores e aí desses 20, 15 tem um aparelho de celular que ele é mais atualizado, tem já a questão do a internet 5G nele, tá? E eles estão conectados aí no Wi-Fi que dá a disponibilidade do 5G lá no roteador. Então, esses professores geralmente vão estar com um Wi-Fi melhor, vai chegar a velocidade maior que os outros 5 que tem um celular que é um pouco mais antigo e só recebe a frequência 2.4. Tá? Então, tem que cuidar muito nesse tipo de pergunta. Tá? E aí, o que acontece? Quando a gente fala em computador que está conectado no cabo, a perca da internet, né, a perda dela, ela é bem menor do que quem está no Wi-Fi, tá?
O cabo ele é contínuo ali dentro, a rede. A internet está indo contínua nele. Praticamente não tem interferência quando bem montado o cabeamento. Então, sempre no Wi-Fi você acaba perdendo alguma coisa. Tá? Então, tem que analisar bem quando for responder essas questões. Tá bom? Às vezes o Wi-Fi cai, por quê? Tem realmente algum problema. O roteador está carregado demais. Às vezes você tem aí na sua escola, na sua sala de professores, apenas um roteador comum, que é aquele que tem as anteninhas que a gente viu ali antes, e aí você tem 30 pessoas conectadas. A maioria desses roteadores comuns, os menores, eles conseguem até ficar com 20 pessoas conectadas neles sem problema. Quando aumentou 22, 23, ele começa a perder a força e começa a cair a internet. Não é igual o roteador, aqueles access points que são mais corporativos, que aguenta até 150, 200 pessoas conectadas nele sem cair ou travar. Tá? Então tem que analisar tudo isso. Se eu estou conectando aí 30, 40 pessoas num roteador comum, é bem provável que a internet vai travar ou vai cair. Se eu estou conectando essas 30 ou 40 pessoas num um access point corporativo, melhor, é difícil esse equipamento travar ou cair a internet, tá? Aí entra as questões. Se ela ficar lenta, é porque a quantidade que tem contratado não está dando conta, né, de atender a quantidade, tá? Mas cair ou travar vai ser difícil, vai ficar lenta, tá bom? E em relação aos cabos conectados, né, vai ser difícil eles pararem de funcionar. Eles podem até ficar também lento, porque está indo uma quantidade significativa lá para o Wi-Fi, que já está deixando lento, e o cabo também vai ficar lento. Mas cair no cabo vai ser muito difícil de acontecer. Tá? Então eu vou colocar o que aqui, depois a diretora tem que vir inundar. Vou colocar que sim, tá? Que fica funcionando normalmente. Vou salvar. Ok. Encerrada aqui a seção 3, Wi-Fi. Agora nós vamos para a seção 4, dispositivos. Ok. E aí nós temos só uma pergunta aqui, 24. Em relação aos equipamentos para uso pedagógico de professores e estudantes, quais desses dispositivos estão disponíveis na escola? Tá? E aí ele pede aqui, ó, desconsidere os equipamentos que não estão em funcionamento ou são utilizados exclusivamente para o trabalho administrativo da escola. Tá? Então você desconsidera aí o que é para administração. Você vai pegar aí o que é para uso pedagógico e de professor. Tá bom? Computador de mesa. Tá? Computador de mesa. Tem algum aí? Utiliza? Aluno utiliza ele ou professor utiliza? Você marca. Notebook. Cloudbook, equipamento para processamento em nuvem. Ou Chromebook, é um exemplo, né? Tablets. Então vocês vão colocar aí o que tem. Eu vou colocar aqui notebook, que eu sei que nessa escola tem os notebooks, né? Professores. Há quanto tempo, em média, esse equipamento está disponível na escola? Aí vocês vão colocar. Ah, tem menos de 2 anos. Está entre 2 e 5 anos. Mais de 5 anos. Tá? Vamos pegar aqui menos de 2 anos, que vamos pegar então a última aquisição aí da secretaria para os professores, né? Então foi 2021. Então vamos colocar aqui, ó, entre 2 e 5 anos, ok? Salvar. Ok. E outra coisa, pessoal, às vezes nós temos aqui computador de mesa também, tá? Porque antes de chegar aos notebooks, como é que o professor podia ajudar, né, e trabalhar, fazer o planejamento dele? Utilizava o computador de mesa, geralmente lá na sala dos professores. E aí vocês vão colocar quanto tempo, né? Aí geralmente também tá isso, né? Geralmente é mais de 5 anos. É difícil a escola que não tinha pelo menos um computador para isso, tá? Salvar aqui também, depois a diretora pode corrigir caso eu esteja marcando alguma coisa errada aqui, tá?
E aí vamos para a próxima, medidor, seção 5. Essa seção não tinha antes, tá? Eu não recordo dela nos anos anteriores, não. Aqui dentro do monitoramento do medidor, tá? Sua escola possui um medidor de educação conectada instalado em um computador? Tá? O medidor é uma forma gratuita. Opa, desculpa. O medidor é uma ferramenta gratuita criada pelo MEC e pelo NIC.br para auxiliar as escolas no monitoramento da qualidade da internet. Com o programa instalado em uma máquina da escola, você consegue visualizar qual é a velocidade de internet que realmente está chegando até a sua unidade. Então vamos lá, pessoal. No município que nós estamos, que eu estou falando, eu sou o articulador municipal. Então, todas as escolas municipais que eu presto assistência têm um monitor, tá, instalado. Todos, tá bom? Todos eles. Aí, o que acontece? Às vezes vocês não saibam, mas tem instalado. Em algum momento eu fiz a instalação, tá bom? Como é que nós vamos saber qual a velocidade que está sendo informada para o MEC, tá? E se o monitor realmente está fazendo o trabalho dele aí na escola, tá? Eu, como sou o articulador, eu sempre procuro estar acompanhando isso mensalmente lá no site, se está fazendo as medições. Às vezes o computador que o monitor está instalado é formatado, aí perde o vínculo, tá? Então eu fico sempre trabalhando nisso, tá bom? E como é que a gente faz para a gente verificar isso, tá? Como é que eu faço para ver isso? Então vamos entrar aqui na internet. Aqui embaixo ele até explica, ó, orientação para instalar ele, tá? Então, ó, você vai escolher, né, um computador, acessar o site para fazer o download do arquivo de instalação, tá? Mas a gente pode ir direto aqui no nosso site. Vamos colocar aqui, vamos por aqui, medidor educação conectada, tá? Então ele vai vir aqui, ó, medidor de educação conectada. E aí você pode vir aqui já nessa opção, ó, mapa das escolas participantes, que ele vai abrir aqui, ó, um mapa do Brasil todo, tá? E aí o que a gente pode fazer? A gente pode olhar como é que tá a nossa escola ou o nosso município, tá? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar uma região aqui, né? Vou pegar aqui logo o município, ó. Município Vilhena. Vou colocar aqui. Vilhena. Vilhena RO. Ok? E vou pesquisar. Então ele já abriu aqui para mim, ó, no mapa. Já puxou a Vilhena aqui. E aí conforme eu vou dando zoom, tá? Ele vai marcando. Aqui embaixo ele vai colocar 38 escolas que tem instalado. Tá? Ele está pegando escola estadual aqui, tá? Aí aqui ele faz uma mediana, ó, de quantos tem de download, de upload, quantos alunos, tá? E aí conforme eu vou indo aqui no bairro, ele vai mostrando as escolas. Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui em cima, ó. Foi aumentando, ele já achou aqui, ó. Vilma, Bianca Leonardo, e aqui ele já achou também uma parecida. Vamos ver como é que tá aqui o Bianca Leonardo. Então se eu clicar em cima aqui da bolinha, olha lá. Ele me jogou aqui o nome da escola e o INEP. Aí eu clico em mais informações. Aqui do lado, ele vai marcar como é que está. Velocidade de download. Está dando 31,95 mega. Velocidade de upload, 37. Aí tem latência, perda de pacote, data que foi instalado. Então, aqui está marcando, dia 16 de agosto de 2019 que foi instalado esse medidor. Qual o sistema que está usando lá? Tá? Windows. Última medição. Aqui que é importante vocês olharem, tá? Aqui está dizendo que foi dia 9 de outubro de 2023, às 12 horas e 6 minutos. Tá? Então, se aqui tá uma data muito antiga, de mais de mês atrás, significa que deu algum problema no medidor.
ou o computador não está sendo ligado, ou esse computador não está chegando na internet, tá? Ou formatou o computador e não tem mais nada instalado, né? Aí a gente tem que entrar em ação e instalar de novo, ou em outra máquina, tá? Número de medições. Já foram feitas 395 medições aí na escola Bianchi Leonardo. E aqui chegou a esse número, ó, 133.12 kbps por aluno. Se a gente for olhar aqui, não tá legal, né? Não tá, porque qual que é a média que a gente pediu lá? 1 mega por aluno. Então ele não tá chegando a 1 mega, tá bom? Então pode ser o quê? Equipamentos, tá? O computador que está instalado o medidor também, a gente tem que analisar como é que está chegando a internet nele, tá? Tudo isso. Vamos ver como é que está no Vilma Vieira. Ó, o Vilma ele já deu uma velocidade de 308 megas, tá? Foi medido dia 11, a última vez. Já tem 1.503 medições e ainda o kbps de aluno está dando 565, tá? Então ele faz umas contas lá. Provavelmente essa conta aqui eu não sei dizer, eu vou ter que dar uma estudada se esses kbps aqui por aluno tá pegando todos os alunos matriculados da escola, tá? Se ele estiver pegando todos os alunos matriculados da escola, realmente vai dar mais baixo. Mas assim, o ideal não é para pegar, é para pegar no maior turno, né? Igual eu falei. Não adianta pegar aqui, tá dando 300 mega de download, olha só, tá? 300 mega. Se ele for dividir para a quantidade total de alunos na escola, que essa escola aqui deve ter mais de 500 alunos, pode ser que fique baixa mesmo. Agora, se for pegar aí 250 alunos, que é um período, aí já só passou de 1 mega, porque daí tem que dar 250 mega. E aqui está dando 308, tá? Mas o que que é importante aqui, pessoal? O importante é que o medidor esteja funcionando, tá bom? Tem que estar marcando aqui. Até porque se ele não tiver instalado e marcando, é bem provável que vocês demorem até mais para receber o dinheiro e talvez nem recebam o dinheiro, tá? Tem que ter um medidor instalado e funcionando, tá bom? Como é que eu faço para mim pegar uma, uma lista, né, do município todo, igual eu faço aqui, tá? Geralmente, quando a gente entra aqui e pesquisa um município, ele, ele também pode vir aqui e a gente pode baixar, né? Eu posso vir aqui e baixar um, uma planilha, tá, pessoal? Eu consigo baixar uma planilha de todas as escolas do município e lá eu consigo olhar quanto que está chegando de monitoramento para cada lugar. Tá? Vamos ver se eu consigo colocar de novo o Vilhena aqui, se ele muda alguma coisa. Medidor da cidade toda. Tá? Então aqui ele está pegando, ó, 28 tem mais de 50 mega. 9 estão entre 20 e 50 mega. Tá? E uma está com menos de 20 mega. Aqui, né, medidor. Mas eu posso baixar aqui, ó, XLS. Você também aí na sua escola. Baixou o XLS. Vou abrir aqui a planilha em Excel. Ok. E aqui, primeira coisa para a gente trabalhar melhor com os dados é a gente habilitar o filtro, tá, pessoal? Vamos aqui, ó, classificar e filtrar e habilitar aqui, ó, filtro. Que aí vai aparecer um filtrozinho aqui. Primeira coisa que vamos fazer, vamos pegar aqui nas dependências, ó, tipo de dependência. Vamos pegar logo o municipal. Vamos tirar o estadual daqui, porque não interessa para nós nesse momento. Pronto. Só ficou as escolas municipais. Vou dar 2 cliques aqui para aparecer os nomes também, ó. Então eu quero olhar, né, aqui a escola Mário Graça, ó. Então Mário Graça está aqui, ó, 102 de download, tá? 32, 39, né, desculpa, de upload.
tá? Então aqui, ó, tem várias opções para a gente trabalhar. Cheetos está chegando 276 de downloads. Aí nós vamos indo, ó. Vilma 308. Por enquanto acho que está chegando mais, assim, na medição, Vilma Vieira é o que está chegando mais. O que que nós vamos ter que começar a analisar, tá? Ó, Almirante 88 MB. Hermógenes 122. Às vezes, pessoal, nós temos aí na escola de vocês, a maioria dos computadores que eu instalei foi na secretaria, por se tratar de um computador que é ligado diariamente. Todo dia ele é ligado. Primeiro passo para o medidor é isso. Tem que ser um computador que é ligado diariamente para ter as medidas corretas. Não adianta instalar nenhum computador lá que ele é ligado uma vez por semana ou uma vez no mês. Tá? Outra coisa, tem que ser um computador que fica na escola. Não pode instalar em notebook que você leva para casa ou leva em outro lugar. Tá? Tem que ser na escola para pegar a velocidade da escola. Se você tem 1 GB de internet em casa e leva um notebook com um medidor para casa, vai pegar uma hora o medidor lá da sua casa. Aí vai dizer lá para o Mac que a internet está muito maior, vai estar top de linha. A ideia não é essa, tá? A ideia é outra. A gente tem que deixar no computador fixo na escola. O que temos que nos atentar é o seguinte: às vezes lá na secretaria eu tô com um roteadorzinho mais antigo que não leva a internet correta, tá? É uma internet limitada. Quando a gente fala de um roteador comum, a maioria deles não distribui já uma internet. Às vezes você contratou 500 mega e eu tenho aí uma rede, um roteador comum que distribui no máximo 100 megas. Então o máximo que vai chegar lá nesse computador é os 100 megas, não vai passar disso, porque o equipamento não transmite o correto. Tá? Então a gente vai ter que ir analisando esse tipo de situação em cada escola. Se você vê que está realmente muito baixo aqui e quer melhorar, a gente vai ter que analisar em qual computador da escola que está instalado, tá? E talvez ele está numa rede diferente. Às vezes você está aí na escola aí, 3 tipos de internet, ou 2, vamos supor. Eu estou pagando uma aí com a educação conectada e estou pagando outra com outro recurso. Aí o que acontece? A que eu estou pagando com a educação conectada é a velocidade mais baixa, que usa só secretaria, direção. Então, é uma internet inferior. A outra, que eu estou pagando mais downloads, eu estou usando lá na sala com os professores ou em outro lugar. Nós vamos ter que analisar para esse computador ficar conectado na outra rede, se você quer jogar a rede melhor aqui. Tá? Que não adianta a gente deixar ele conectado na rede que tem menos, então. Tá? O ideal é o quê? Deixar na rede que você paga com a internet da educação conectada. Para quê? Para o governo federal ver que você não está conseguindo colocar uma internet de tão boa qualidade ou distribuir ela corretamente com o recurso que está vindo. Tá? Que às vezes você tem aí uma escola com 500 alunos, está recebendo R$ 3.000 anual para contratar internet e comprar equipamento. E você consegue fazer isso? Então o governo quer saber isso, embora ele já saiba que você não consiga fazer isso só com esse dinheiro, mas o ideal, ele também precisa saber disso, ele tem que comprovar isso, para isso que serve o medidor. Eles estão medindo direto, falando, ó, lá naquela escola, ela contratou 500 mega, ela informou lá no contrato dela que ela contratou 500 mega, tá chegando tanto. Mas por que que tá dando esse tanto aí? Tá? Será que realmente o provedor está distribuindo a internet corretamente para a escola? Às vezes eu contratei lá 500 mega, mas está chegando 200 na minha escola e eu não estou sabendo. O medidor também serve para isso. Tá? Beleza? Então, vocês querem ter acesso a isso, só repitam esse passo. Querem ver só da escola de vocês, só acessem um mapa e cliquem. Tá? Vamos olhar aqui qual foi o último dia que teve medição. Então, todas as escolas, aqui tá, essa aqui quer dizer que foi a última medição da escola, tá? Então, a maioria foi 11/10, ó. Teve umas que já foi dia 16/10. Essa escola aqui, ó, 22/2/2021.
Ó, é a Clemente Humberto. Hoje ela está desativada, por isso, tá? O restante, ó, tudo 2023, mês 10, ó. Então todas estão com as medições assim em dia. Algumas já tiveram medições no dia 16 do 10, outras entre 9 e 11, tá? Então a gente fica sempre analisando isso aqui, ó, porque o medidor está funcionando, ele está medindo, tá bom? Então nesse momento não se preocupem, tá? Todos vocês estão com os medidores instalados e feito as medições, tá, corretamente, tá? Então é uma preocupação a menos em relação ao programa. Tá, vou fechar aqui. Ok, então você sabe. Sua escola possui medidor? Sim, tá? Não precisa colocar aqui não e não sei. Todos têm a sala, ok? Salvar. Ok. Agora nós vamos entrar em outra questão que é o plano de aplicação financeira, tá? O plano de aplicação financeira, pessoal, só vai ficar disponível aqui, ó, para me preencher quando eu encerrar o monitoramento, tá? Então eu vou gravar um outro vídeo, tá? Agora, porque esse aqui já passou de 1 hora, tá? Eu sei que tem bastante coisinha que a gente viu aqui, mas aí então eu vou encerrar esse vídeo por aqui e vou criar um outro vídeo para a gente falar só do plano da aplicação financeira, tá bom? Um abraço e não percam o próximo vídeo.